Olá, bem-vindos ao nosso vídeo da prática, nossa prática 9, onde a gente vai focar na potência CA, na potência de corrente alternada, ou na nossa potência complexa. Por sorte, vai ser só um item que a gente vai falar rapidamente aqui nesse vídeo, tá? Que é usar a potência CA no Circuit Simulator. Então, ufa, é bem tranquilo, tá? Então, rapidamente eu vou comentar sobre isso. Como que a gente faz, para medir a potência no Circuit Simulator? Então, aqui, vou começar com essa tela inicial, tá? A gente vai justamente colocar esses diagramas, aqui, que são as nossas potências de cada um dos componentes. E a gente vai ver como que interpreta esses valores, ok? Então, primeira coisa, se a gente precisar colocar o valor RMS, tá? A gente pode escrever o valor e escrever RMS em seguida lá na fonte. Isso pode ajudar caso vocês queiram acelerar um pouquinho, em vez de ficar fazendo as conversões para colocar na fonte, escreve lá o valor que já está em RMS e põe um RMS no finalzinho. Isso acelera um pouco, ajuda um pouco em alguns casos, caso alguém queira fazer. Mas o que a gente vai fazer? Primeiro monta o circuito, que precisa ser analisado, e aí vocês vão clicar no componente com o botão direito e vir em visualizar em novo diagrama. Vocês não vão colocar no da bancada, senão ele vai criar lá embaixo, na barra inferior. A gente vai vir aqui em visualizar em novo diagrama. E ele vai criar um pequenininho, esse diagrama pequenininho, só que ele vai mostrar tensão em corrente. A gente não está interessado em tensão em corrente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse diagrama com o botão direito, vai em propriedades, tá? E vamos marcar a opção de mostrar a potência consumida. Além disso, a gente vai assinalar esses três, tá? Mostrar média, mostrar pico e mostrar pico negativo. Se vocês quiserem, e eu fortemente recomendo, e eu acho que eu vou exigir de vocês na lista, coloca nome nesses diagramas. Coloca ali resistor, indutor, capacitor, fonte. Isso ajuda a identificar, tá? Para vocês não ficarem perdidos de qual é aquele diagrama. Então, eu fortemente recomendo fazer isso. Então, assinala a potência, ponho para mostrar esses três valores e coloco o nome referente ao componente que vocês estão usando. Dá OK, fechou. Tá? Então, vocês conseguem montar isso aqui. Ó, tá? Então, a gente tem o nome, fonte, indutor. A gente tem o valor máximo, mínimo e médio. Máximo, mínimo e médio. Máximo, médio, mínimo. Máximo, médio, mínimo. Ok? É isso que a gente precisa inicialmente. Então, o funcionamento é esse. Então, espero que vocês consigam, montar essa tela inicial para a gente fazer o que a gente precisa para a lista. O P, a nossa potência P lá que a gente real, ela é real, a gente viu que era ativa, ou é a média. Então, olha aqui, quem que é a nossa potência média em inglês? É o average, tá? Tá aqui. Essa aqui é a nossa potência média. Notem que pro indutor ele não mostra zero, mas ele está mostrando que miliwatts e está variando, Tá meio doidão. É normal, isso aqui quer dizer que é zero mesmo, tá? Por quê? Porque indutor não tem potência ativa, tá? Ele só tem a potência imaginária. Ele fica meio doidão aqui, tentando achar a imaginária. Mas o resistor tem. Está aqui, ó, a nossa potência média, nosso P. E a gente tem da fonte, e como eu falei para vocês, ó, ele mostra um número negativo porque está fornecendo. Tá? Então, tranquilo, né? E o nosso S, tá?
O nosso S a gente calcula olhando o valor máximo e o valor mínimo. A gente pega o máximo mais o valor mínimo e divide por 2. Simples assim. Só que a gente pega os módulos, né? A gente pega o valor de um e o valor do outro, soma e divide por 2. Por quê? Porque às vezes ele está deslocado, como é o caso da nossa fonte. Olha só, 22 e menos 29. Então, tem que pegar o 22 ou 29, soma os dois e divide por 2. Tá? Lembrando que, como no nosso componente resistor não temos imaginária, o P é igual ao S. No nosso indutor, como a gente não tem a real, o nosso S é igual ao nosso Q. Então, a gente consegue, né, saber o valor do nosso Q aqui, né, justamente por causa dessa regrinha. Tá? E do nosso P lá no nosso resistor. Tá? Resistor, notem que isso aqui é nanowatt, tá? Praticamente zero, né? Então, aqui ele está em zero e aqui ele tem um valor. O nosso imaginário, ó, é porque a média é zero. E a nossa fonte, ela não é nenhum nem outro, ela está levemente deslocada. Então, já ajuda também a entender um pouquinho o que é o imaginário, o que é o real, né? E o que é o meio termo. Então, se a gente quisesse saber os valores das potências aqui, tá? O que a gente faz? Deixa eu apagar aqui para limpar um pouquinho esses valores para eu riscar de novo. Só para facilitar. Quem que é a nossa potência no resistor? A nossa potência no resistor, a gente tem o P aqui, que é o nosso valor médio. Então, beleza, está aqui o valor do valor médio. O nosso S é o de cima, o valor máximo, 6,9, com esse valor em nano, que é praticamente zero, então é 6,9, 915, mais zero, divide por 2, dá o próprio average ali, o valor médio, que condiz também com a nossa dedução aqui, né? Que o S tem que ser igual ao P no resistor. Para o indutor, o P é aproximadamente zero. Né? A média aqui, dá para dizer que é zero. Se a gente pegar o nosso S, o que é? É o 26.067 mais 26.067, divide por 2, a gente chega no próprio 26.067. VA. O S é o mesmo que o Q no indutor. Então, a gente sabe que o Q dele é esse aqui. E bate com o teórico, porque eu fiz o teste. E o nosso da fonte é o mais complicado. Por quê? Olha só, a gente tem uma média de 3,4. A gente está gerando, então, isso aqui está... a fonte está gerando esse valor, tá? 3,443. E ela tem um valor aqui de S e diferente, ó. Ela tem 26,2955. Por quê? Tem que somar 22,8 mais 29,7, divide por 2, dá o 26,29. Tá? Se vocês pegarem e fazer esse triângulo aqui, né? Aqui, vocês conseguem achar o valor do Q, que é esse aqui. Tá? Se vocês repararem mais um pouco, esse valor nada mais é aproximadamente o valor do resistor, o real, mais o valor do imaginário do indutor, 26. Isso me deu uma aparente de 26,29. Tá? Quase não dá para ver, é sutil, né? Mas tem essa diferença, deu 26,29. Tá? Então, é uma coisa legal de se ver aqui. Então, beleza, até aqui tudo bem.
E agora? Bom, se a gente quiser fazer a correção do fator de potência, tá? A gente vai ter que adicionar um capacitor em paralelo com a fonte. Então, como a gente já viu o capacitor em paralelo com a fonte, a gente tem que botar um resistorzinho minúsculo ali que não vai afetar os resultados e o simulador permite implementar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Peguei aqui, fiz o Z equivalente, calculei, desse circuito aqui, né? Fiz o Z equivalente, calculei a corrente, calculei a potência, tá? Lembra que eu falei, ó, 26,29, né? O ângulo deu 82, a potência está aqui e o nosso Q também está aqui. Se vocês quiserem voltar um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que vai bater exatamente com o valor aqui de cima. Na verdade, está aqui mostrando, né? O 26,067. O nosso da fonte aqui, que não está mostrando, mas vocês pegarem os dois aqui, dividir, vai chegar nesse valor. E a nossa potência, né, está bem perto também, o do resistor. Tá? Mas esses valores aqui, né, são também os totais. Tá aqui. Tá? E o FP total. Então, olha só, o nosso fator de potência está em 0,13. Né? Então, está um valor bem abaixo do que a gente gostaria. A gente queria ter um valor aqui de 0,92, por exemplo. Tá? Então, eu calculei a impedância, calculei a corrente, calculei as potências e o fator de potência. Isso a gente viu na teórica. O que a gente faz? Vamos fazer o Q desejado, né, para essa potência. Então, eu tenho 3,457, a tangente de 0,92 e vou achar o meu Q desejado. Então, o Q desejado, olha só, ele tem que ser esse valorzinho aqui, ó, 1,47. E o meu atual é 26, então eu tenho que tirar valor pra caramba, né? Eu tenho que tirar 24 valores, 24 var desse Q que eu tenho, né? Esse Q grande aqui, ó. Esse aqui é o que eu tenho antes. Vou botar aqui antes. Tá? Esse aqui é o que eu tenho de tirar, né? Para chegar nesse aqui, que é o que eu quero, né? O desejado. Então, tudo que a gente fez ali na teoria. Ok, então fiz isso, calculei esse Q. Agora, né, com esse valor, o que eu vou fazer? Eu faço aquela dedução para achar, né, a impedância. Então, eu sei a tensão, eu sei o nosso Q, e eu passei dividindo, então, a nossa tensão passou dividindo, e eu tenho aquele Q que eu tenho que tirar dividido por 100. Ah, beleza. E agora? Isso eu achei a corrente. Então, essa é a corrente que está circulando aqui. É o nosso IC. Eu sei a tensão, estou ignorando aquele resistorzinho, né? Eu sei a tensão, que é 100. Então, eu consigo achar a impedância. A impedância está aqui, ó, 406. E na verdade, isso aqui eu sei que é com ângulo de menos 90 graus, né? E esse aqui, na verdade, é o meu XC. Ok, e agora? Vou lá e calculo o valor do capacitor para essa frequência de 60 Hz. Então, cheguei nesse valor aqui de capacitor e agora eu quero testar. Eu quero testar, ver se a minha resposta está correta ou não. O que eu faço? Vou lá e jogo o valor no meu capacitor, 6,5. Tá? Quando eu der chavear aqui, ó, vai dar um pico ali, vai diminuir e olha só os valores. 300 mili, praticamente zero, com 7. Soma os dois e divido, dá 3,6. Tá? Que é bem próximo ao que a gente queria. Se a gente subir aqui a chavezinha, volta aquele valor de 26 e alguma coisa.
tá? Então, tudo isso por causa da correção do fator de potência. Então, olha só, como faz diferença, né, esse capacitor. Então, eu coloquei esse capacitor, fez toda a diferença aqui nos meus resultados, tá? Então, de 26 VA que eu tinha aqui, né, caiu agora para um valor mínimo, né? Um valor aqui de aproximadamente o que? 3,6. O que isso impacta? Mais um detalhe. Ó, toda a potência acaba sendo consumida, boa parte, aquela potência Q capacitiva está sendo consumida aqui, olha só, 26 aqui, 24,6 ali, eu tenho aproximadamente 1,4, que é mais ou menos o que eu queria ter realmente, né? Então, olha só, eu compensei. Parece que eu estou gastando mais, né? Mas na verdade não, a fonte, quando vai ver, ela está gerando menos. É curioso, né? Bom, o nosso S antes era aproximadamente 26,3. Agora, aproximadamente 3,65. Então, olha só a redução, né, do valor. E não foi só a potência que diminuiu. A gente está considerando que a potência diminuiu para uma fonte com mesma tensão, né? Então, se ela diminuiu e eu mantive a tensão, o que diminuiu? A corrente. Então, olha só a corrente de antes e de depois. Tá? Eu consegui reduzir aqui quase 10 vezes a corrente que eu estou gerando, simplesmente colocando uma carga capacitiva. Então, olha só que interessante. Eu consegui reduzir custos, por exemplo, isso aqui eu estou falando de milho, mas isso aqui podia ser amperes. Então, eu posso reduzir de 260 amperes para 37, ou vamos dizer, de 26 amperes para 3. É uma grandiosidade imensa, considerando que a gente simplesmente adicionou um capacitor. Então, muitas vezes, o capacitor ele é usado para isso, para diminuir a carga indutiva do nosso equipamento, ou do nosso motor, seja do que for, tá? E isso aqui a gente consegue provar. Então, eu vou pedir para vocês reproduzirem isso aqui, tá? Mas provavelmente para outro circuito, tá? E mostrar justamente essa correção do fator de potência e a gente confirmando os valores. Tá? Então, se ficou meio rápido, dá uma volta ali um pouquinho, dá uma olhada, lembra onde é o P, onde é o S e quais situações onde o S é igual ao P e o S é igual ao Q. E aí, com isso, vocês conseguem confirmar os valores e conseguem confirmar se o fator de potência foi de fato corrigido. Porque agora, se vocês pegarem esse P, esse S, determinar o Q e determinar o θ e o fator de potência, vocês vão ver que vai dar o 0,92, magicamente. Okay? E com isso, tá, a gente encerra a nossa prática. A nossa prática é simples. Tá na reta final, tá todo mundo cansado, então agora é só para a gente finalizar, para não ficar nada pendente. Então a gente está vendo algumas coisinhas pontuais, mas vocês, imagino eu, nessa altura do curso já sabem mexer bem nos simuladores e conseguem se virar, inclusive, se aparecer, precisar de alguma coisa diferente. Então, é um aprendizado, a gente vai fuçando, às vezes sai atualização, melhora alguma coisa. Então, nessa altura, a gente só vai fazer algumas coisas pontuais, tá? Principalmente no próximo módulo vai ser também do mesmo jeito, vai ser algo pontual. E agora a gente encerra, né, a nossa parte de corrente alternada
a gente vai para transitórios no próximo módulo e acabou, né? Finalmente a gente acaba circuitos, acaba a nossa pequena Bíblia ali de número de páginas, né? São mais de 800 páginas aí no nosso livro de circuitos. E agora, né, é só comemorar se passou em circuitos, se não passou, a gente acaba se vendo aí semestre que vem, né? Espero, né, que nessa altura boa parte tenha passado e vamos lá, que ainda temos mais um, estamos na reta final e vai dar tudo certo. Tá bom? Um abraço, boa semana e bons estudos.